Bom dia, nono ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de aula de geografia. Que vocês estejam bem, tenham passado um bom fim de semana, né? E aí a gente vai seguindo com a saudade, né? E bola para frente. Meus amores, dando continuidade aos nossos estudos aí, na semana passada nós finalizamos um tema, né? O tema 4, que falou sobre os aspectos físicos da Europa, né? Nós finalizamos falando sobre clima e vegetação. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, que é o tema 5, falando sobre a população e a sociedade europeia, né? Mas é lógico que a gente vai falar no geral. Depois, quando falarmos um pouco de conflito, algo que mais para frente, falaremos um pouquinho de alguns países, tá ok? Mas hoje nós vamos iniciar falando sobre o tema 5 e no capítulo 1, já falando sobre a distribuição populacional, como que se comporta a sociedade europeia, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Para quem está com livro, tá ok? É a página 130, tá? Para quem está com livro, começa na página 130, essa daqui, olha. Eu vou aumentar aqui a tela para ficar melhor para vocês, Olha aí. Opa. Essas pessoas aqui estão vestidas, fantasiadas de máscara, né? Com adereços e etc. É o Carnaval de Veneza, né? Veneza, que é uma cidade que fica na Itália, tá? A cidade fica em cima de um pântano, né? E ela é toda alagada. Essa cidade ela é toda alagada. E aí é muito visitada, né? Veneza, muito romântica. As pessoas que têm condições de viajar para Veneza, uma cidade turística, romântica, para viajar nesses barquinhos aqui atrás, igual vocês estão vendo aqui atrás, olha, nesses rios, né? Nos canais. É bem interessante, tá? Aqui tem a moça, né, também vestida aí, ó, toda fantasiada, representando o Carnaval de Veneza. A Europa, gente, nós vamos iniciar aí falando sobre a sociedade, né? Na verdade, esse capítulo 5 ele vai falar sobre a economia, né? Mas a primeira parte falando sobre a população e a segunda parte do capítulo, do tema, nós vamos falar sobre a economia da Europa. Esse tema 5, vai ser, pelo que eu estou vendo, deixa eu só confirmar isso para vocês. É isso mesmo. É o último tema falando sobre a Europa. Então, vamos ver o final desse tema, né? Que é sobre população, economia, os conflitos, né, separatistas, e também vamos ver aí, deixa eu ver, economia, isso mesmo, e os conflitos separatistas, tá? Tudo a gente vai ver nesse tema e finaliza. Depois que a gente terminar esse tema, aí vem estudando sobre o continente asiático, tá? Para quem tem apostila, para quem está com a apostila, vai estar aí com as páginas já impressa para poder acompanhar, tá bom? Iniciando aí falando sobre a população da Europa, a gente vai falar também da cultura. Por quê? A Europa é formada por diversos povos diferentes. O continente europeu é formado por diversos povos diferentes, tá? E esses povos, cada um vai ter a sua cultura diferenciada, o que traz para a Europa uma diversidade muito grande, né? Uma multiculturalidade que a gente vai ver aí no início do capítulo, tá? Como a gente vai... E tradições, né, também, milenares, né? Convive com avanços tecnológicos da Europa. A Europa já foi chamada de continente, o velho continente, né?
Então, porque ali é onde tudo aconteceu, onde iniciou as civilizações, iniciou a Revolução Industrial, iniciou o avanço tecnológico, iniciou o capitalismo. Então, tudo aconteceu, foi na Europa, onde tudo, a maioria das coisas acontece. Então, esse avanço tecnológico, pleno século XXI, se convivem juntos com a história da Europa, né? Os castelos, as casas antigas, né? O histórico passado da Europa, né? Que é ainda preservado, junto com esses povos, né? Que compõem o continente europeu. Assim como no Brasil, né? Nós temos aí igual algumas cidades que mantêm, preserva, né? O período colonial, o período de colonização, que formou as cidades brasileiras, como é o caso de Minas Gerais, que a gente tem lá as cidades mineiras, as cidades da mineração, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Sabará, né? Então, essas cidadezinhas, Diamantina, são cidades históricas, né? Que preservam o patrimônio histórico do período da mineração no Brasil, lá em Minas Gerais. Também tem no Nordeste, o período quando os colonizadores chegaram ao Nordeste também é preservado. Então, a cultura ela é muito importante porque é a identidade daquele povo, né? A nossa identidade é a nossa cultura, o nosso jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se expressar, né? Corresponde à nossa identidade pessoal. Agora, a nossa identidade cultural de povo pertencente àquele território, aí é no coletivo, aí vem da sua hereditariedade, de onde você veio, tá? Como a Europa tem diversos povos, de etnias diferentes, dá uma multiculturalidade muito, muito bonita e complexa, muitas vezes, de conviverem juntos, né? Por conta de cada um querer puxar para o seu lado. E aqui na fotografia, nós vemos o Carnaval de Veneza, né? Como eu falei com vocês. É um dos mais antigos do mundo, cuja origem está no século XI, olha, século XI, lá bem antigo, né? Lá por volta de 1100, por aí, tá? Bem antigo. Você conhece essa festividade? Nós conhecemos, né? Bem familiar para o Brasil. Carnaval, Carnaval, a gente fala Carnaval do Brasil, né? Carnaval do Rio de Janeiro e Salvador, né? Onde você tem, também tem o Carnaval de Olinda, né? Lá em Pernambuco, né? Então, esses tem uma diversidade muito grande de formas de carnaval de rua, de praticar essa culturalidade que é o carnaval, parte da nossa cultura, faz parte da nossa cultura. Agora a gente já pode lembrar, ó, de onde veio aí, ó, os italianos trouxeram para a gente isso aí, um pouquinho do carnaval, junto com os portugueses, né, porque estão tudo pertinho. Você conhece essa festividade? Sim, conheço. 2. Quais semelhanças e diferenças é possível notar entre o carnaval veneziano e o que se tornou símbolo da cultura do Brasil? Vendo? Quais as diferenças? Grandes diferenças, né? Aqui no Brasil, por ser muito calor, diferente lá de Veneza, diferente da Europa, que é muito frio, né? Eles utilizam, olha a roupa, ó, tudo fechadinho, né? Luva, né? Toda fechadinha aqui a roupa dela. É diferente do Brasil. Do Brasil, como a gente comemora o nosso carnaval em pleno verãozão, né? Que é fevereiro, nós temos aí, basicamente, geralmente é fevereiro, costuma às vezes também ser início de março. A gente utiliza mais roupa mais espojada, mais fresquinhas, né? E as fantasias também vão ser assim, né? Vão ser mais despojadas, diferente dos bonecos de Olinda, né? Lá
os carnavais nordestinos também é um pouco diferente nesse sentido, tem mais tradição, puxa mais a tradição do povo de lá, que diferencia um pouco do Rio de Janeiro e Salvador, tá? Mas as diferenças estão no quê? Nas roupas, né? Nas roupas. E aqui também nós não utilizamos isso aqui, ó, máscara. É difícil a gente utilizar máscara aqui no Brasil, né? Mas utiliza, assim, aqueles que o pessoal usa como monstro, né? Que é Jean-Perrot, né? Também utiliza. Vamos lá. Escrevam aí essas respostas, tá? Respondam aí na apostila, essas respostazinhas aí, para a gente iniciar nosso capítulo, tá bom? Nosso livro. Esse tema. E agora, iniciando o capítulo 1, finalmente, falando sobre a população e a sociedade da Europa, nós vamos falar sobre esse multiculturalismo. Esse multiculturalismo que representa a Europa, a diversidade cultural. A Europa possui a população europeia gira em torno, né, como aqui em 2017, foi dado como 10% da população mundial vive na Europa, 10% apenas, né? Então, é pouca gente. E, ao mesmo tempo que tem poucas pessoas, tem muita concentração em alguns lugares que a gente vai ver, que vai dar como característica de lugar povoado, mas não quer dizer que é toda a Europa, não, tá? A gente vai ver sobre isso. E as diversidades, né, do território europeu, né, a gente vai ter os grupos étnicos como exemplo, tá, gente? Os latinos, aí, ó, lembrando, latinos é porque a origem da língua latim, tá? Da linguagem latim. Então, quais os países, né? Quais os descendentes dessa língua latim? Aí temos os latinos, que inclusive alguns deles colonizaram quem? Brasil, colonizaram a América Latina, que vem do México para baixo. Então, nós temos aí os portugueses, os franceses, os italianos, tá? Os espanhóis também, não está aqui, mas isso aqui é só exemplo, tá? Outros exemplos, agora nós temos exemplos do anglo-saxões. Lembra quando nós estudamos no 8º ano a divisão, né, da América, levando em consideração os aspectos histórico-culturais? Aí nós temos a América Latina, por causa dos povos que colonizaram. Esses países são de origem do latim, a língua é de origem do latim, e Estados Unidos e Canadá, que foram colonizados por quem? Os anglo-saxões, tá? E aí nós temos alemães, os ingleses, noruegueses, suecos, tá? Então, aqui, por isso que a gente identifica Estados Unidos e Canadá como anglo-saxões, né? Foram colonizados pelos ingleses, pelos franceses. E aí vem os eslavos também. Os eslavos, aí nós temos exemplos, os russos, ucranianos, na Ucrânia, os poloneses, e também temos os celtas. Quem são os celtas? Os celtas foram que colonizaram, viveram ali, né, os povos antigos da Europa, que colonizaram aí, ó, a Irlanda, a Escócia e o país de Gales. Esses países que, inclusive, a Irlanda e a Irlanda do Norte, perdão, só a Irlanda do Norte, fazem parte aí do Reino Unido. Vamos lembrar aí. Existe também, além desses povos que vivem lá na Europa, né, que se divide aí dentro dos países, aqueles povos que são considerados minorias, né? Os grupos étnicos minoritários. E esses grupos étnicos minoritários, eles são de grande importância também para a formação da sociedade, o quê? Local, para a cultura local, tá? E aí nós temos exemplo aqui dos países do bascos, os catalões. Os bascos e os catalões, eles são povos que vivem dentro
do estado, dentro da Espanha, dentro do país da Espanha. Inclusive, nós vamos ver lá no capítulo que a gente estiver falando sobre os grupos separatistas, dos grupos separatistas são esses, os bascos e os catalães, tá? Também temos os ciganos que são da Romênia, tá? É um grupo minoritário ali da Romênia, sofreram muito, eu vou falar um pouquinho sobre eles lá quando a gente estiver falando sobre os ciganos, que eles sofreram muito, muito mesmo na época da União Soviética, tá? Eles sofreram muito com a expulsão deles, né? Quase que uma diáspora, porque eles eram, e até mesmo no nazismo, né, com Hitler, ele pegava esses ciganos, né, que era um grupo minoritário, porque na verdade o Hitler ele queria uma raça pura, uma raça ariana alemã. Então qualquer pessoa que não fosse alemão e que não fosse descendente de uma raça pura alemã, ele mandava para o campo de concentração para exterminar mesmo, como se fosse uma limpeza chamada limpeza étnica, para limpar ali, para não existir mais esse tipo de etnia, como se igual os portugueses chegaram no Brasil, saíram matando todos os índios, né? É lógico que ficaram aqueles descendentes, ficou aqueles que deixaram ser dominados, né? E se tornaram escravos, né? Foi ainda que salvou ali para ter os seus descendentes, porque o Hitler exterminava mesmo para fazer uma limpeza étnica. E aí não só os judeus que foram um dos mais exterminados aí no período do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, mas também os ciganos, tá? Deficientes, homossexuais, todos eram exterminados nos campos de concentração da Alemanha nazista. E os ciganos foram os que mais sofreram também, assim como os judeus. E por conta disso, da perseguição contra os ciganos, eles fugiram para outros países. Por isso que nós vemos descendentes desses ciganos, são descendentes, tá, gente? Pode ser que tenha alguns ali que são reais, assim, né? Ah, sou cigano lá da Romênia e tal, mas a maioria é descendente, que vivem em várias partes do mundo, por isso que a gente vê eles em várias partes do mundo. Por que a gente vê eles em várias partes do mundo? Exatamente por causa disso, por causa da perseguição que eles sofriam, tá? Uma das perseguições também, que eles sofriam muito, era a questão que muitos ciganas eram chamadas de bruxas, né? Por causa, então, eram condenados pela igreja, né? Eles tinham sua prática religiosa própria, né? Da sua cultura, igual os africanos, igual também os índios. Então, eles colocavam os ciganos como, né, que estavam totalmente errados, que eram bruxas, então muitas eram queimadas, eram expulsas dali da sociedade, etc. Tá? Então, eles sofreram muito. Outro grupo também são os lapões, também forma minoria. Os lapões são os que vivem lá no norte, no extremo norte lá, da Europa, no caso, na área congelada. E aí pega um pedaço ali da Noruega, também da Rússia, da Sibéria ali, da Rússia. Então, os lapões também, lembra dos inuites na América, que vive lá no Canadá, no norte do Canadá, na área congelada também, do Oceano Glacial Ártico? Então, os inuites, os lapões, são chamados de quê? De esquimós. Toda vez que a gente fala nele, a gente lembra dos esquimós, porque eles vivem em lugar muito gelado. É para poder generalizar, né, esses povos do Círculo Polar Ártico. Também são uma minoria, tá? Essa variedade, então, proporcionou na Europa um lado que o multiculturalismo. E, por outro lado, também os conflitos étnicos, por causa dessas diferenças étnicas, principalmente as minorias, tá? Causam esse tipo de empatia.
A marca dessa diversidade étnica, a gente pode perceber através do quê? Do idioma falado, né? Então, são vários idiomas, como a gente pode ver aqui, ó, os celtas, os anglo-saxões, também tem os latinos, né? Os eslavos, os catalões, os bascos, os ciganos, os lapões, isso são alguns, né? Então, os idiomas básicos ali da língua, né, da base da língua dos russos, por exemplo, que são os eslavos, os ucranianos, né, que a base é a língua eslava, então dá uma diversidade muito grande. A União Europeia, por exemplo, que é o maior bloco da Europa, inclusive, o maior bloco do mundo, a União Europeia respeita as 24 línguas diferentes, reconhece 24 línguas diferentes dentro do bloco e ela manda documentos oficiais dentro para cada um ali, né? Deixa eu mostrar essas fotos aqui. Aqui a gente vê a dança cigana, né? Húngara, dança cigana húngara. Budapeste é a capital da Hungria, tá, gente? Na Hungria também tinha ciganos, tá vendo? Eles estavam espalhados. Dança tradicional grega, tá? Na Grécia, olha aí, olha. E são homens, né? Apesar da roupa, são homens. Aqui também tem uma tradicional secagem de peixe em Portugal, Nazaré, né, que é uma das cidades de Portugal. Portugal, que por ser uma cidade, um país, né, costeiro, né, que é banhado pelo Oceano Atlântico, tradição pesqueira também. Então, eles têm muito aquela questão do bacalhau. O bacalhau é uma tradição que foi portuguesa trazida para o Brasil. Aquela questão que chega na Páscoa, que vamos comer o quê? Bacalhau na Páscoa, ou, né, o peixe, é por causa de Portugal, tá? E agora nós vamos falar da distribuição, da estrutura e da dinâmica populacional. Espera um pouco, para tudo, vamos ver com calma, né? Primeiro, distribuição, como que se distribui a população europeia no continente. Primeiramente, vou remeter aquilo que eu expliquei para vocês, que lembra semana passada que eu falei com vocês, que hoje eu iria perguntar, que nós estudamos sobre clima, vegetação, hidrografia e relevo. Pois bem, agora nós vamos entender aonde essa população vai se aglomerar e vai desenvolver sua economia de acordo com essas características físicas. A distribuição da população, ela é o quê? Desigual. Isso é desigual no mundo inteiro, gente. A população ela é distribuída desigualmente, né? Ela é má distribuída. Por quê? Por que ela é má distribuída? Porque a tendência do povo, da população, do ser humano, é buscar áreas, locais, onde ele melhor tem condições de sobreviver. Igual aos animais, né, gente? Né? Você não vai viver em condições extremas de bobeira, vou viver no deserto, porque lá é muito bom, é uma delícia. Não, né? Você vai querer viver no local onde você tem condições de sobrevivência climática e também de questões financeiras, para que você possa comprar coisas para o seu conforto, comprar uma casa, construir uma casa, comprar, né? Então, ter um emprego, estudar, então você tem um desenvolvimento, né? Para você se desenvolver tanto suas partes econômicas. Então, a distribuição é desigual. Mas lembra que eu falei com vocês que tem áreas tem países no território europeu que vão estar mais concentrados, né? Por que vão estar mais concentrados? Primeiro, porque o território é pequeno. E segundo, que por ser um local de grande desenvolvimento econômico, a população corre para lá. Então, aí fica uma concentração dentro de um pequeno espaço, aí a gente pode dizer que aquele país ele é o quê? Populoso e povoado ao mesmo tempo, tá? Fora isso, não é. Como é o caso do Brasil. O Brasil é populoso,
porque tem uma grande população, a quinta maior população do mundo, mas não é povoado, porque o seu território tem um monte de espaço vazio, né? Apesar de ter uma grande população, a população se concentra em algumas áreas, né? Aí outros lugares ficam vazios. E aí, depois da Ásia, a Europa é o continente mais densamente povoado. É isso que eu vou falar com vocês. Lembra que o território do continente europeu, ele só é um pouco maior que a Oceania. A Oceania é o menor. O continente europeu é um pouco maior. Então, por ser pequeno, a concentração populacional acaba acontecendo. Tá? Por isso, densamente povoado. 74% da população reside na área urbana. Por quê? A maioria dos países, né, principalmente os países da Europa Ocidental, são países o quê? Desenvolvidos, tá? Então, por ser desenvolvidos, a Revolução Industrial tanto aconteceu de fato dentro das cidades, da área urbana, como aconteceu aonde? Na área rural, a Revolução Verde, levando maquinário, modernização para a área do campo. Então, as pessoas não vivem mais no campo, as máquinas fazem isso. Então, elas vêm para a cidade, aí concentrando aí as áreas urbanas. E agora, lembrando da parte do relevo, aonde essa população vai se concentrar? Nas áreas próximas a rios, né, para poder ter água, tanto para a economia quanto para a sobrevivência. E também onde seja o quê? Baixada. E lembra que o relevo da Europa é basicamente planície no centro. E no entorno desse centro você tem montanhas, planaltos e montanhas, né? Principalmente as montanhas do sul, tá? Planaltos ao norte e nordeste. Pois bem, é aí que entra essa concentração populacional na parte central do continente e também próximo aos rios, porque os rios nascem nas áreas mais altas e escorrem para as áreas mais baixas para depois ir para o oceano, para o mar, tá? Então, a questão do relevo é muito recorrente, a gente entender esse relevo da Europa, para que a gente possa entender essa concentração populacional aí no continente, tá? Assim como a economia, tanto o relevo quanto a geografia. Outra coisa também é o clima e a vegetação, né? Aonde você tem uma grande floresta, você vai ter menor quantidade de pessoas vivendo lá. Aonde você vai ter um clima muito gelado, muito frio, que é o norte da Europa, o extremo norte da Europa praticamente inabitável. E também um relevo de montanhas, né? E os grandes picos, né? Que são os planaltos de serra, também são menos habitáveis. Por que são menos habitáveis? Condições extremas, né, gente? Então, o leste europeu também é um pouco menos habitado do que a parte ocidental. Por questões do quê? Aí vem pela questão econômica, tá, gente? A parte ocidental é mais desenvolvida desde lá do período da Guerra Fria, que é ocidental capitalista, oriental, leste europeu socialista. Então, o ocidental anos-luz na frente aí, em termos econômicos, então acaba abrigando mais pessoas. A maioria, em 2016, gente, gravem isso, que de 2016 para cá, aqui vai falar dos países mais populosos da Europa. Aí entra a Rússia, a Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Mas lembrando que é 2016, tá? A Rússia vem sofrendo com grande pressão aí demográfica, depressão demográfica, vamos dizer assim. É uma regressão da população aí que está diminuindo, tá? A população da Rússia está diminuindo muito, por diversos motivos, que eu não vou entrar em detalhes agora para não se estender. Mas por isso que eu frisei essa data aqui. Esse parágrafo aqui, ele é muito importante. Quem tiver com a apostila, e quem tiver com o livro, com a apostila, quem tiver com a apostila pode marcar, ou de marcar texto de lápis, do jeito que quiser. Mas quem tiver com o livro, vai marcar de lápis, tá?
esse parágrafo aqui, tá bom? Página 133, segundo parágrafo. Vocês vão marcar a respeito da distribuição da população. A distribuição populacional da Europa é desigual, tá vendo? Aonde elas se concentram, mais próximo dos vales dos rios, aos locais com melhor desenvolvimento industrial, econômico, como é o caso do Rio Pó, que passa no norte da Itália. Aí você tem as principais cidades, como Mônaco, né? Mônaco não. Esqueci o nome aqui da cidade, gente. Milão, né? Que passa no norte da Itália, é altamente industrializada, e por isso a população tem alta qualidade de vida. E aí também tem o Rio Reno. Lembra dos rios que nós estudamos? Os 3 principais? Rio Reno, Danúbio e Volga, tá? Então, o Rio Reno aqui, ó, passando na Alemanha, que nós falamos sobre o porto de Roterdã, né? Então, são os lugares mais férteis também para... E nas partes mais férteis das planícies centrais, onde você também você poder plantar, né? Ter agricultura ali. Então, são as áreas mais ocupadas. As menos ocupadas seria o Círculo Polar Ártico e as regiões montanhosas, tá? Os países mais densamente povoados, ou seja, chamados países populosos, de maior densidade demográfica, ou seja, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, nós temos aí Mônaco com 25 mil pessoas por quilômetro. Então, a cada 1 quilômetro, você tem 25 mil pessoas. Então, é bastante coisa, tá? Cada 1.000 metros, você tem 25 mil pessoas. E a Holanda também, ó, 502 habitantes por quilômetro quadrado. E a Bélgica, 373 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que são países pequenos em extensão territorial, tá? Mas também de alta taxa de desenvolvimento industrial, que atrai muitas pessoas, ok? A Holanda e a Bélgica ficam próximo da Alemanha. Mônaco, Itália, próximo da Itália. Um país bem pequenininho. Aqui, no livro de vocês, ele está pedindo para retomar aqui, ó, retome os mapas de clima e relevo estudados anteriormente e relacione-os com a distribuição populacional do continente. O que você conclui? Exatamente o que eu já falei, né? Nas áreas mais frias, você tem menor densidade demográfica. E nas áreas de alto relevo, relevos mais altos, também. Nas áreas de relevos mais baixos e com a presença de rios, planícies e rios que trazem uma fertilidade, traz melhor proporção para você plantar, também é um pouco mais quente, você tem maior concentração populacional, que são as planícies centrais da Europa. Aqui, aí no caso, essa pergunta é respondida aqui nesse parágrafo que eu pedi para vocês marcarem. Aqui nós temos um mapa, né? O mapa da Europa, densidade demográfica, mas esse aqui é de 2010, tá? Mas não mudou muita coisa, não. Aonde vocês veem mais escurinho, olha aqui na legenda, ó, mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observe, aonde está mais escuro, mais avermelhado, mais marronzinho, então, ó, bastante. Quer dizer que tem mais gente concentrado naquela região, naquela área. Observe que a parte o quê? Central da Europa, onde está a planície, né? As planícies centrais da Europa. E aqui Milão, ó, que eu falei com vocês, na Itália. E aí, você tem também a parte dos círculos, né? Que é a quantidade de pessoas que tem nesses locais. As partes amarelas, mais clarinhas mesmo, são as áreas menos densamente povoadas ou basicamente não povoadas. Olha aqui, olha. Olha a Islândia, gente. A Islândia tem um grande problema. Está em cima de placas tectônicas, então tem um círculo do fogo ali também, tem vulcões, tem terremoto, tem tsunami, tem montanhas, né? Então é muito frio, porque tá aqui, ó, no mar,
no Oceano Glacial Ártico, também congelado. Então, tem baixíssima população morando aqui na Islândia. Vamos para lá. Agora vamos falar da estrutura da população. Falamos da distribuição, agora a estrutura. Depois nós vamos falar da dinâmica, tá? A estrutura da população da Europa tem duas características importantes. Eu gostaria que vocês marcassem, tá? E depois eu vou pedir até para vocês copiarem isso no caderno, que é muito importante para vocês não esquecerem isso. E isso vai acompanhar vocês ano que vem no ensino médio, tá? Que é as duas características principais aí da população europeia, é isso aqui: longevidade e baixa taxa de fecundidade. Ou seja, alta expectativa de vida, as pessoas vivendo mais, né? E baixa taxa de fecundidade, ou seja, número de filhos por mulher, tá? Menor, diminuindo. Isso vai implicar em duas coisas: alta taxa de expectativa de vida, boa qualidade de vida, olha, a população está vivendo bem, legal. E baixa taxa de fecundidade, está vivendo bem, mas ela está diminuindo, porque não está nascendo gente, não está nascendo criança, então vai implicar lá na taxa de natalidade. Consequentemente, essa população vai, ó. Então, uma população menor, você consegue dar uma melhor qualidade de vida para ela. O governo consegue dar uma melhor qualidade de vida para ela. E, além disso, tem as altas taxas de impostos. E ainda mais essa população vai viver melhor, porque se esses impostos forem empregados direitinho, como tem que ser empregados para essa população, essa população vai viver super bem. E vai viver muitos anos. Agora, por que não está tendo filho? Já que está vivendo bem, tem uma vida boa, né? Trabalho para todo mundo, né? A expectativa de vida lá nas alturas, 80 anos, 90 anos. O que está acontecendo? É aí que entra um probleminha, né? Que as pessoas não estão tendo filhos. Por que será que essas pessoas não estão tendo filhos? E aí que a gente vai descobrir a população europeia, por que ela está passando por isso. Observe, em 1970, a taxa de fecundidade, vamos fazer uma comparação aqui, de 1970 para 2015, tá? 1970, a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, era de 2,37. A cada mulher, em média, tinha de 2 filhos a 2, 3 filhos, por isso que tem essa vírgula aqui, porque uma pequena porcentagem, 0,37% de mulheres tinha aí em torno de 3 filhos. A maioria tinha o quê? 2 filhos, tá? Que é o normal hoje, que é a taxa de reposição que a ONU estipula para uma população que esteja perdendo o número populacional, que esteja caindo. Aí, para repor essa população, a ONU estipula uma taxa de reposição, número de filhos por mulher, que são 2. Porque no caso de perder um, você ainda tem o outro. E no caso também de substituição dos pais, né? Tem 2 filhos para substituir. Então, por isso, em termos de população, tá? De reposição populacional. Por isso essa taxa. A taxa de mortalidade infantil, que é o número de óbitos a cada 1.000 nascimentos, era de 30% ao ano. A expectativa de vida, 70 anos. Tá bom, né? 1970. Quando foi em 2015, a taxa de fecundidade caiu para 1,6. 60. Isso significa que as mulheres, cada mulher que tem filho, ela tem 1 filho. A média é de 1 filho por mulher, basicamente. Muito difícil ter 2 filhos. A maioria, 1 filho. Então, caiu muito. E a mortalidade infantil caiu mais ainda, 5% ao ano. Isso significa que as crianças estão vivendo
mais. Isso requer ao avanço da medicina, tá, gente? A medicação, a medicina, o atendimento à mulher, né? A maternidade, e isso se dá a esse sentido. Então, a taxa de fecundidade, a taxa de mortalidade também caiu muito. É lógico que se não tem criança, também a taxa de mortalidade infantil vai cair, né? Mas isso aqui está relacionado à qualidade de vida. A expectativa de vida subiu para 77 anos, tá? Isso conforme a ONU, tá? Como a gente pode observando essas diferenças entre 1970 e 2015, o que a gente pode perceber? Que diminuiu o número de filhos por mulher. E também, ao mesmo tempo, aumentou a expectativa de vida da população, né? O que revela importantes mudanças, que vai revelar importantes mudanças na estrutura da população. O que seria, gente, quando a gente fala em estrutura da população? Eu vou falar disso aqui na pirâmide, rapidinho, deixa eu só terminar aqui, então. Alguns países do leste europeu já estão apresentando taxas negativas de crescimento, como é o caso da Rússia, tá, gente? A Rússia, apesar que uma parte que faz parte do leste europeu, a Rússia tá caindo muito a sua taxa de fecundidade. Os outros países também do leste europeu. Isso se dá à tendência de diminuição da população, né? E as taxas de natalidade e crescimento populacional tendem a ser mais elevadas entre os grupos de imigrantes, tá? Isso aqui é interessante a gente observar. A população local está diminuindo, mas os imigrantes que estão chegando estão trazendo o quê? Aumentando essa população. Aumenta essa população por causa dos imigrantes, mas a maioria da população local está diminuindo. Muitos fatores são responsáveis. Agora chegou onde eu queria. Os fatores responsáveis por esse declínio da natalidade nos europeus. Quais são os fatores? Primeiro, o desenvolvimento econômico, tá? A expansão urbano-industrial, ou seja, o crescimento da urbanização através da industrialização, né? Que alterou, né, o ritmo de vida da população, os padrões de consumo que aumentaram, né? A indústria passou a produzir coisas mais sofisticadas, então, com o avanço tecnológico, então trouxe para essa população um padrão de vida maior. E aí, esse padrão de vida ficou mais caro, então, consequentemente, se esse padrão de vida ficou mais caro, ficou caro o quê? Ter filhos, né? A gente o adulto, quando tem filhos, ele tem que cuidar daquela criança, tem que dar tudo para ela, porque é tudo assim, alimentação, moradia, saúde, educação, tudo, abrigo, tudo, roupa, sapato, tudo, até que ela se torne o quê? Uma adulta e possa produzir e ter o dinheiro dela e comprar as coisas dela necessárias para ela viver. Enquanto ela não tem condições de trabalho, de produzir para ela mesma, ela é totalmente dependente do adulto. E aí, para esse adulto ter a criança, ele pensa um pouco, né, naquela questão de que eu vou gastar muito, né? Então, como os impostos são muito caros, não, a gente vai gastar muito, vamos segurar um cadinho aí. Então, por questão disso, a elevação da taxa de qualidade de vida, os adultos decidiram, né, não terem filhos. Né? Então, começou um casal não ter filho, o outro não tem, né? Aí um tem, o outro não tem. Então, vai diminuindo o número de pessoas não querendo ter filho. Sem contar a mulher no mercado de trabalho e os casamentos tardios. Por que os casamentos tardios? Porque o jovem prefere estudar, melhorar a sua carreira profissionalmente, para depois, então, ter os seus filhos, formar a sua família, tá? Casar, ter filhos, formar família. Então, hoje, a população europeia passa por esses fatores aqui, que são responsáveis por essa taxa de natalidade, que é o que eu vou pedir para vocês marcarem. Então, o primeiro parágrafo, e vou pedir para marcar a página 134. Então, não esqueça, de lápis, quem está com o livro, à vontade, marcar na apostila, tá? E
o primeiro parágrafo eu vou pedir para vocês copiarem, esse não, tá bom? Então, marquem aí a respeito dos motivos. Essas características, né, demográficas da população europeia vai diferenciar, vai afetar a sua estrutura etária. Aí que eu entro naquela questão da estrutura etária. Por quê? Você vai ter uma população adulta numerosa, né, majoritariamente adulta, e uma população idosa, crescente, tá? Já uma população de jovens reduzida. O que seria isso? Vamos olhar aqui o gráfico. Quando a gente estuda sobre população, nós estudamos pirâmide etária. Esse é o gráfico da população. E o gráfico da população, que é a pirâmide, tá? Formato de pirâmide, como um triângulo. Você tem uma base da pirâmide, você tem o meio dela e você tem o topo. Então, pense no copo, né? Que a gente vai colocando grãos nele para encher aquele copo. Então, primeiro você coloca lá dentro daquele copo o arroz. Depois você vai colocar o feijão. Então, a base ali do meu copo é o quê? O arroz. Depois eu vou colocar o feijão para complementar. E aí, acima do meu feijão, eu vou colocar uma carne, né? Uma carne, tá? Um pedaço de bife, vamos dizer assim. Então, eu estou ali formando o meu copo, ó, formando escadinha, tá? Então, a composição de uma pirâmide é como se fosse uma escadinha, só que dentro dessa escadinha vai ter a sua faixa etária. Etária são idade, tá? Então, essa pirâmide demográfica em relação ao grupo de pessoas de acordo com a sua idade, tá ok? Por isso, estrutura etária. E aí nós temos a base da pirâmide. Quem que é a base da pirâmide? Quem forma a base ali do meu copo ali, que eu coloquei o arroz, que é a base ali? Os jovens, as crianças e os jovens, tá? As crianças e os adolescentes, vamos dizer assim, que vai de 0 até 19 anos. Aqui eu tenho as crianças, os adolescentes, jovens. A partir daqui, eu já tenho os adultos, de 20 até 60 anos, eu tenho ali a faixa dos adultos, que seria o que nós chamamos do corpo da pirâmide, que é o meio, esse meio aqui, tá? Na base da pirâmide, eu tenho as crianças e os jovens. No corpo, eu vou ter os adultos. E agora, aqui lá em cima, tá vendo que aqui no meio eu tenho as idades? Tá vendo? Só que eu tenho duas pirâmides em uma, né? A pirâmide das mulheres, né? Que é dividido por gênero, de sexo, feminino e masculino. Então, eu tenho o lado do número de mulheres, de acordo com as suas idades, e o número dos homens, de acordo com as suas idades. Aqui nessa linha aqui embaixo, ela vai botar o número de milhões de habitantes, então, de pessoas. Então, quantas mulheres tem nessa faixa de idade? Quantos homens tem nessa faixa de idade? Tá? Então, de acordo com a faixa de idade, eu olho aqui embaixo o número de homens que tem e o número de mulheres, entendeu? Entenderam? Então, aqui você tem no meio os adultos, que é o corpo, e no topo, que é acima de 60 anos, olha aqui, acima de 60 anos, ó, acima de 60 anos, eu vou ter o quê? Os idosos. E observem que a base, ela está diminuindo, tá? A base está diminuindo, enquanto que o meu corpo está crescendo, está engordando, tá? E o topo está também crescendo, que é aquilo que a gente viu, né? Essa pirâmide aqui que a gente viu a respeito da população. Menos jovens, que está diminuindo o número de nascimento, mais adultos e o número de idosos crescendo. Aí nós vimos quais fatores são responsáveis por essa questão, né, gente? A Ucrânia está começando a passar por essa situação. A Ucrânia, que é um país do leste europeu.
Lembra que a gente viu ali no texto falando sobre isso, que o leste europeu também está caminhando, está indo para o mesmo caminho da parte ocidental? Tá vendo a pirâmide? Olha aqui o corpo da pirâmide, gente, né? Parece que tem mais mulheres do que homens também, ó. E os idosos, mesma coisa, mais mulheres do que homens. Já as crianças, olha como que diminuiu. Olha como que diminuiu o número de jovens de 15 anos, olha. Em relação ao número de crianças. É bem menor. Isso significa o quê, gente? Uma parte da faixa etária abastece a outra. Por exemplo, a criança que é a base, ela vai nascer, vai crescer, vai virar adolescente, tá vendo? Ela vai pulando de faixa etária. Então, uma faixa etária vai encaixando na outra, vai abastecendo a outra. Se eu não tenho crianças nascendo para abastecer o número de jovens, esse número vai faltar número de jovens que vão virarem o quê? Adultos. Se vai faltar número de jovens que vão virar adultos, vai faltar o quê? Mão de obra para trabalhar. E aí entra um problema, porque aí você pode mexer com a questão econômica. Pode não, vai mexer com a questão econômica. Outro problema em relação a isso é o número de idosos crescendo. Porque o que acontece? Chegou um determinado momento da população europeia que ela parou de nascer gente, igual a gente viu lá, 1970, 2015, a gente fez essa pequena comparação desses anos. Em determinado momento que ela parou de crescer, é aí que começou a envelhecer essa população, tá? Por quê? Em determinado momento lá do século XXI, começou a diminuir o número de crianças nascendo. Então, com o passar dos anos, né, quando chegou na geração que era para ter aquele jovem que nasceu lá em 2015, e lá em 2000, por exemplo, 2006, que era para estar agora com 15 anos, né? Nasceu em 2006, era para agora esse ano estar com 15 anos, já indo para tá na adolescência, já caminhando para daqui uns anos, poucos anos, daqui a 3 anos, se tornar adulto. E cadê esse jovem? Não nasceu. Tá vendo? Então, tá faltando. Então, o número de crianças que não nasceu, por exemplo, 1 milhão de crianças que não nasceram, vai fazer falta para 1 milhão de pessoas adultas para trabalhar, né? E aquelas pessoas, aquele número de 1 milhão de adultos que se tornaram idosos, né? Vão envelhecer e vão tornar idosos, vai parar de trabalhar. Cadê o pessoal para trabalhar, gente? Que teve gente que o pessoal está aposentando, vai faltar gente, não é mesmo? Só que aquelas pessoas que se aposentaram, quem paga para ela estar parada, estar aposentada, é quem está trabalhando. Então, cria um laço de dependência. O adulto ali tem que cobrir as crianças que não têm condições de trabalhar mais, né? E tem que cobrir os idosos que estão aposentados, que não trabalham mais, não contribuem mais com a economia. E o governo tem que investir em quê? Vamos investir aí no pessoal em campanhas para o pessoal ter filhos, para a gente repor essa população. E também investir em atendimento aos idosos, né? Atendimento saúde, aposentadoria, né? Aí tem que mexer na idade da aposentadoria, porque senão a pessoa vai aposentar e vai estar faltando jovens para vir. Então, para dar tempo de nascer crianças e ter jovens para vir para a geração, para ocupar essa faixa etária de adulto, eles precisam dar um tempo, fazer um cálculo dessa diferença de tempo, de idade, para a pessoa ela vai ter que trabalhar um pouco mais tempo antes de se aposentar. Então, se ela se aposentava com 60 anos, agora ela vai se aposentar com 65. Ou seja, o cálculo lá feito até chegar uma população para trabalhar, uma população jovem, adulto para trabalhar, eu vou ter ali uma diferença de 5 anos. Então, é aqueles 5 anos que a pessoa que está para aposentar
vai ter que trabalhar a mais para compensar a chegada de novas mãos de obra. Estão entendendo? Então, é esse aí que mora o problema. Aqui embaixo da pirâmide está explicando, note o formato das pirâmides etárias, principalmente em relação à base do topo, que representa as faixas etárias de jovens e idosa, etária, jovem e idosa, respectivamente, dos países. Aí, eu gostaria de vocês marcassem o último parágrafo, tá? E que é a conclusão. Escrevam aqui do lado, que é a conclusão disso, né? Por um lado, a expectativa de vida, lá nas alturas, proporcionada por uma boa qualidade de vida. Determina a maior participação de idosos, né? 65, acima de 65, na composição da pirâmide. Mas, por outro lado, você tem uma baixa taxa de quê? Natalidade, que é a menor participação do jovem na estrutura etária. Então, você tem maior participação de idosos, adultos e idosos, e menor participação dos jovens na pirâmide etária, nessa faixa etária, isso é a menor quantidade. Outra coisa que eu gostaria que vocês marcassem é esse aqui, que aí vocês vão marcar até o segundo ponto aqui, olha. Tá vendo? Como a população idosa, até o segundo ponto, que é a solução, que é o que o governo tem que fazer para atender essa população atual, que está acontecendo agora nesse momento. Então, e ele também tem que estudar essa população para tentar fazer planilhas futuras de como, expectativas de como vai ser essa população no futuro para não perder a questão econômica. Aproveitar, atender a população no momento e pensar no futuro, e fazer planos para o futuro, tá? No continente europeu, cerca de 18% da população tem acima de 65 anos, tem mais de 65 anos, olha aí. Outra coisa também é em relação à qualidade de vida. Isso aqui também, ó, pode marcar, é uma das coisas que aumenta a probabilidade de não terem filhos, que é a qualidade de viverem bastante, ter uma alta expectativa de vida. Melhorias na qualidade de vida da população, caracterizada por melhor distribuição de renda. E investimentos em saúde e educação são fatores que proporcionam maior longevidade. Então, o que caracteriza a melhor qualidade de vida, a maior expectativa de vida, perdão, as pessoas viverem mais, é a qualidade de vida. Obviamente, se você dá qualidade de vida para uma população, ela vai viver mais. Por quê? Ela não tem preocupação, a saúde, excelente, educação, excelente, segurança, excelente. Então, né, aquela população vai viver muito bem, diferente de uma população que tem baixa saúde, né, tem índices de saúde muito baixos, né, investimentos baixos em saúde, investimento baixo em educação, investimento baixo em segurança, transporte, infraestrutura. Isso traz o quê? Um desconforto para aquela população e traz uma variedade de problemas que vai proporcionar para aquela população a baixa expectativa de vida, a mortalidade muito mais alta, né? Porque aí você influencia em questões de violência, questões de doenças, né? Dentro daquela população, então ela diminui, ela não cresce, ela chega a ser jovem, procria bastante, é jovem, mas ela não se expande, ela morre antes de se tornar idosa. Poucos são aqueles que conseguem chegar à fase adulta, fase da maturidade, tá? Que é a parte de idoso. O índice de desenvolvimento humano, que mede a qualidade de vida, ele mediu aí a qualidade de vida de maioria dos países europeus e percebeu que a maioria dos países europeus, principalmente da parte ocidental, fazem parte do ranking aí dos países com melhor qualidade de vida do mundo. Uma delas é a Noruega, Suíça, a Austrália não é da Europa, mas a Irlanda é também, a Alemanha, a Islândia é da Europa, Suécia é da Europa, Países Baixos é da Europa, tá vendo? Melhores qualidades de vida. Pronto. Falamos aí da estrutura da população. Agora vamos falar dessa dinâmica populacional. Como que a população
ela se comporta, tá? Essa dinâmica populacional, como que ela se comporta diante da sua culturalidade. E aí nós temos a falar sobre as minorias étnicas, que eu já até falei lá no início, né, a respeito que esses povos, né, ao nos referirmos a minorias étnicas, estamos falando dos povos que de determinado país, que partilham de valores e costumes comuns e próprios, mas que não compõem a população no geral, tá? Na Europa, continente marcadamente multicultural, esses povos ganham vital importância na construção de múltiplas identidades. As lutas e reivindicações deles buscam a preservação de sua tradição cultural, né? Então, as minorias, gente, étnicas, igual eu falei, né? Os lapões, os ciganos, os bascos, os catalões, eles tentam preservar ali a sua cultura, a sua identidade. É como, por exemplo, nós temos a nossa personalidade. Eu tenho a minha personalidade, vocês têm a personalidade própria de vocês. Nós temos a nossa característica, né? Eu tenho a minha característica de conversar, eu gosto do meu cabelo assim, eu gosto de usar esse tipo de roupa, eu ando dessa forma. Aí vem uma pessoa e fala assim: nossa, Simone, você tem que mudar o seu jeito, porque você está fora dos padrões. Você tem que emagrecer ou você tem que engordar, você tem que ouvir essas músicas que você ouve não tem nada a ver, você tem que falar dessa forma, você fala muito errado, ou você fala muito certo, você esnoba os outros, você tem que comer esse tipo de alimento e não esses tipos que você gosta, você tem que usar esse tipo de roupas. Ou seja, as pessoas estão fazendo o que comigo? Elas estão me criticando, querendo me moldar da forma que todos são. Mas, na verdade, eu sou do meu jeito, eu gosto do meu jeito e eu não vou mudar. Eu não quero mudar, porque é a minha identidade, é como eu me conheço, como eu olho para o espelho e me conheço. A mesma coisa essas pessoas, as minorias étnicas. Elas têm a sua personalidade, a sua cultura, a sua identidade, né? Os seus costumes, e elas não querem perder isso, porque é a identidade delas. Então, por isso, começam os conflitos dentro do território, tá? E o caso dos ciganos vai falar aqui, né? Aqui, por exemplo, temos exemplo aqui dos lapões da Noruega, que é o povo Sami, né? Eles têm a cultura, olha, da Península Escandinava, né? Península Escandinava, gente, Noruega, Suécia e Finlândia, tá? Que tem quais atividades que eles fazem? Caça, pesca, agricultura e criar renas, né? Lembra do Polo Norte, né? Que tem o Papai Noel? Pois é, aí as renas. E os ciganos? Os ciganos compõem a maior grupo de povos considerados minoria étnica no continente. Pode-se dizer que até no mundo, né, gente? Que estão espalhados principalmente pela América, eles foram fugindo, né? Devido à União Soviética, o Stalin lá, querendo fazer uma limpeza étnica, foi limpando os ciganos da Romênia, tá? Atualmente, estima-se que 10 milhões de ciganos vivem na Europa e 6 milhões no interior do bloco, né? Atualmente, esse grupo, e mesmo assim, até hoje, né, eles sofrem com racismo, discriminação e exclusão social. Agora, outra dinâmica populacional é em relação à movimentação dessa população, tanto as pessoas que saem da Europa para outros locais, quanto aquelas pessoas que vêm para a Europa, ou seja, que é o que mais acontece, né, gente? Pessoas vindo para onde? Para a Europa. A imigração, né? Os imigrantes, que é os que chegam. Emigrantes são os que saem, né? Então, tem muito imigrantes vindo para a Europa. E a Europa tem um grande problema, que é a xenofobia. Os países europeus, como a gente está falando aqui, das questões das minorias étnicas, pensa bem, né? Que não aceitam essas minorias, então, como eles são a maioria, eles não aceitam essas minorias, essas pessoas
esse grupo de pessoas que tem um costume próprio, cultural, que é diferente do restante. Então, eles não aceitam, tem uma certa antipatia em relação a isso. E imigrante que vem com sua cultura, sua identidade, do seu povo lá, totalmente diferente, vai ser o quê? Minoria também. Vai cair na parte da minoria, vai cair na parte de discriminação. Só que a discriminação contra o imigrante é chamado de xenofobia, que é um medo, pavor, é a antipatia, que é a profunda segregação, aversão a quem? Ao imigrante. É a fobia contra o imigrante, tá? E a Europa é o continente que mais é visado em relação aos imigrantes. Por que será, né? A Europa e os Estados Unidos? Porque são locais desenvolvidos economicamente, principalmente a Europa Ocidental. Então, muitas pessoas, até mesmo pessoas do lado da Europa, do leste europeu, que vão para a Europa Ocidental. É uma das coisas que faz ficar a população densamente, como a gente tinha falado, tá? Atualmente, grande parte das taxas de crescimento populacional na Europa resulta da entrada de imigrantes, tá vendo? Que vem da onde? Da onde vêm esses imigrantes? Das partes mais pobres do mundo, né? Da África, da Ásia e da América Latina. Além disso, há migração intensa dentro do próprio continente, tá? Aí nós temos uma emigração dentro do próprio continente, que é do leste europeu para a parte ocidental. O crescimento econômico da parte ocidental é o que mais atrai essa população, né? Esses imigrantes. E eles, principalmente os países como Alemanha, França e Itália, são os locais mais buscados, principalmente ao norte da Itália, né? Que é o mais rico. A Alemanha também, muito visada. Muitos imigrantes querem ir para a Alemanha, por ser uma das mais ricas da Europa. Então, dentro da Europa, um dos países mais ricos da Europa é a Alemanha. Assim, a imigração causou nos países da parte ocidental da Europa um acréscimo da população. Para evitar conflitos locais, devido a essa questão de minorias, né, étnicas, lembra disso? Os governos começaram a fazer uma cota de imigrantes, ou seja, a quantidade de imigrantes que poderia entrar. Deu aquele número de imigrantes, vamos supor, só pode entrar, estou supondo, tá, gente? 1.000 imigrantes. Passou disso, não pode mais entrar. Então, eles criaram vários muros, cercas e também fiscalização intensa nas fronteiras para evitar que ultrapasse esse valor. Principalmente a União Europeia marca em cima. Até mesmo com o povo que vem do leste europeu, tá, gente? Até mesmo. Entretanto, nós temos aí um dilema na Europa, que a gente já viu, que é em relação ao quê? A população, vocês devem estar pensando, gente, mas se a população está diminuindo, tem espaço para esses imigrantes. Tem espaço. Mas os imigrantes pensam o seguinte, olha só, a questão deles tomarem seus empregos, tomarem espaço cultural deles, fazer com que misture a cultura, a etnia deles, e aí eles se percam na história, eles querem preservar aquilo, então se tiver imigrante vai misturar, igual no Brasil, que é tudo misturado, pois é isso que eles não querem. Então, e sem contar a questão econômica, tá? Que aí o governo tem que dar toda a assistência, porque existe uma lei universal, uma lei que foi criada pela ONU, que todos os países que receberam o imigrante, ele tem que dar a mesma coisa que dá para o seu cidadão local, tem que dar para o imigrante. Abrigo, alimentação, emprego, escola, saúde, transporte, segurança. Tem que ter tudo que a cidadão local tem, eles também têm que ter. Então, é um gasto com um povo que está chegando, que é totalmente diferente deles. Então, é um gasto que o governo vai ter com eles, que poderia estar usando com a população local. Esse é um dos motivos aí. Só que tem uma questão.
ao mesmo tempo que estão faltando pessoas para trabalhar por falta de mão de obra, lembra da estrutura etária? Que não está nascendo crianças, está faltando jovens, faltando mão de obra para trabalhar, os adultos, eles precisam. Ao mesmo tempo disso, eles também ficam brecando, fechando as fronteiras em relação aos imigrantes por causa da xenofobia local. Então, é um dilema que eles passam, né? Que é muito complicado. E aí entra aquela questão que eles só aceitam imigrantes que tenham qualificação profissional, que seja engenheiro, ou que seja um professor, ou que seja um advogado, ou que seja... Tem que ter uma qualificação profissional, tem que ter faculdade, né? Aí pode ser que eles aceitam, porque tem que saber falar a língua deles, também falar, além de saber falar a língua, tem que também ter uma qualificação profissional, que é o mais importante, para poder ser aceito como imigrante. E olhe lá, tá? Outro fator que contribui para a restrição da imigração é a crise econômica. Vários países, é isso que eu estava falando a respeito da economia, vários países sofreram com a crise econômica do capitalismo, que afetou os Estados Unidos, afetou o mundo inteiro, que foi a crise de 2008. Então, vários países da Europa, principalmente da Europa Ocidental, sofreram com essa crise, como a Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, a Islândia. Foram países que sofreram com essa crise econômica mundial. E aí eles não podem receber os imigrantes, né? Porque senão eles vão gastar mais por questão disso. Mas é um problema, porque eles estão na fronteira, exatamente, são países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, onde recebe muitos imigrantes vindo do continente africano, também vindos do continente asiático, né? Então, isso é um grande problema. Até mesmo a União Europeia tem feito intervenções nisso. Como você já deve ter visto nos noticiários, né? Vou mostrar aqui só uma foto que são chamados refugiados, tentando entrar na Espanha, né? São refugiadas diferentes de imigrantes, tá, gente? Só abrir um parênteses aqui. Imigrantes é aquela pessoa que ela sai para ir para outro país, mas ela sai com um rumo certo. Ela tem uma casa lá para ficar, ela está indo com dinheiro, ela tem uma profissão, ela está indo com o rumo certo, ela escolheu ir para lá. Ela não está sendo expulsa do seu país. Mas o imigrante refugiado, ele é diferente. O refugiado é aquela migração que é... A migração ela pode ser dividida em atrativa e expulsiva, aquela que expulsa. É o caso dos refugiados, eles são expulsos do seu território. De que forma? Estão fugindo do seu território por causa de crise econômica, ou política, ou por causa de guerras, ou por causa de epidemias, ou por causa de catástrofe da natureza, então eles estão fugindo. E a maioria dessas pessoas estão em áreas de conflito, por isso que elas fogem do seu país. Gostaria de fugir do seu país? Não. Quer perder sua identidade? Não. Mas elas vão para esses países em busca de sair daquela miséria, daquela solução, para ter um local para elas viverem, criarem seus filhos, ter sua vida, né, de se desenvolver. O imigrante, ele vai em busca de melhores condições de vida. Financeiras, tá? Muitas vezes é financeiras. A maioria das vezes, né? Aqui eu tenho uma foto, né, gente, mostrando aí para vocês, de vários imigrantes. Olha aqui, chegando na praia. Esses imigrantes aqui, olha aqui, quer ver? Olha só. Teve até uma foto desse menino aqui, né, que passou em todos os jornais. Ele amarrou garrafa PET no seu corpo para passar pelo Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é um pequeno canal, né? Pequeno canal que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. E esse canal liga a África na Espanha, na cidade de Ceuta, tá? Então, é muito fácil. Eles saem, o país, no caso da África, que eles saem é Marrocos. Então, eles saem ali de Marrocos e
tentam atravessar esse canal para chegar na Espanha, em Ceuta. Só que quando chega lá, Ceuta está totalmente fechada, né, por seguranças, para que esses refugiados não entrem. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, eles estão todos cercados, vão ser deportados. Olha, eles são deportados por navios da Espanha para a África de novo, porque a Espanha não pode receber justamente por a União Europeia zangou em relação a isso. Por quê? Não tem condições financeiras. A Espanha tem passado por crise econômica, então não tem como receber toda essa população. E tem a questão das minorias, lembra? Tem a questão da xenofobia. Aqui, né, vai falar dos refugiados, tem uma foto aqui também, que eu estava falando com vocês. A agência das Nações Unidas, ou seja, é uma agência criada pela ONU para poder cuidar desses refugiados, levar alimentação, remédios, né, abrigo, com aquelas tendas, né, pelo menos provisório, nas fronteiras, e também tentar negociar para que eles voltem para os seus países, ver o que aconteceu, ou negociar com o país que eles estão tentando entrar, para eles tentar resolver. Então, eles cuidam dos refugiados. É a agência chamada ACNUR. Tá aqui, ó, ACNUR. Marquem aí, tá? Estima-se que 170 mil pessoas, entre migrantes e refugiados, entraram no continente europeu. 170 mil pessoas, gente, é muita gente. Na Espanha, na Itália e na Grécia. Lembra dos países que eu falei que passaram por problemas de crise econômica? Exatamente esses países aqui, que são os países banhados pelo mar Mediterrâneo, né? A maioria desses refugiados vem da África. Mais de 3.100 pessoas morreram fazendo essa travessia, né? Essa travessia maluca, com embarcações horríveis. Você viu o menino, né, que eu mostrei para vocês. O objetivo deles é chegar principalmente aonde? Na Alemanha e no Reino Unido, que são os locais mais ricos da Europa, onde eles vão ter condições de receber esse atendimento que o governo tem que dar, diferente dos locais mais pobres, dos locais com dificuldade financeira, que não vai ter como ajudar eles. Por isso que eles vão para a Europa, que é mais perto e tem melhor condições financeiras para receber eles, né? Isso aqui, gente, que eu quero que vocês marquem, que é o último parágrafo, que é a respeito do dilema da Europa, que eu falei com vocês. Esse último parágrafo vocês vão marcar e vão escrever assim, dilema europeu, né? Que é a respeito que eles precisam de pessoas para trabalhar e, ao mesmo tempo, tem as restrições para imigrantes. Ok, gente? E por hoje é só. Qualquer dúvida, pode me perguntar aqui no grupo. E eu vou colocar também a nossa atividade de hoje. Um beijo, tchau, tchau. Também o que vocês precisam copiar no caderno. Beijo, tchau, tchau.